Olá pessoal, tudo bem? Se você está vindo do meu blog neste momento, você já leu um pouco da minha história como comissária de bordo. Se você achou esse vídeo aqui mesmo no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo para você, então se quiser corre lá para ver a minha história, como começou a minha vida na aviação e por que eu decidi tentar a Emirates. Já contei lá no blog, eu comecei fazendo curso de comissária no Brasil, assim, sem pretensão nenhuma de ser realmente uma comissária de bordo, e acabei parando na entrevista da Emirates em São Paulo. Antes de tudo, eu quero dizer que quem faz o processo seletivo da Emirates no Brasil é uma empresa chamada Flyright. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, e lá no site deles vocês conseguem ver todas as datas, os locais onde eles vão estar. Inclusive, se eu não estou enganada, eles não fazem somente no Brasil, eles fazem em outros países também. Como foi o processo seletivo da Emirates? Foram 3 dias. O primeiro dia foi o Open Day. Eu sou de Curitiba, então eu tive que ir até São Paulo fazer a entrevista. E no primeiro dia nós chegamos logo cedo de manhã, eu acho que começava em torno das 9h30. Foi num hotel em São Paulo e logo teve uma palestra. E primeiro nós assistimos um vídeo e depois uma senhora dessa empresa Flyright explicou tudo sobre Dubai, tudo sobre o trabalho, tudo como era a cultura no país, nos Emirados Árabes. Depois da palestra, na parte da tarde, foram chamados pequenos grupos para fazerem a dinâmica em grupo. Eu me lembro que a minha dinâmica em grupo foi dado um tema e nós tínhamos que discutir sobre aquele tema. E eles ficam em volta escutando vocês discutindo esse tema, lembrando todo este processo, desde que você chega no hotel, as pessoas só devem falar inglês, eles só falam inglês com você. Depois da dinâmica em grupo, eu passei por uma mini entrevista com um dos coordenadores que estavam ali, onde eles perguntavam várias coisas, perguntavam sobre tatuagem, e é importante, gente, a gente não mentir neste momento. Se você tem alguma tatuagem que apareça, eles vão querer ver. Eu não tenho tatuagem, mas eu me lembro que mulher não podia ter tatuagem do joelho para baixo, nem nos braços, nem no pescoço, na mão, nada que ficasse aparente no uniforme, tá? Depois disso eu passei pro teste de tamanho. Eu tinha que alcançar uma marca que estava na parede, e logo depois disso ela já me perguntou se eu gostaria de voltar no próximo sábado ou no próximo domingo. Gente, eu não sei como é que funcionou para outras pessoas, teve gente que foi para casa e depois recebeu um e-mail para a segunda fase da entrevista. A minha segunda fase foi marcada ali mesmo na hora, ou seja, no primeiro dia, no final do meu primeiro dia, quando eu terminei a minha entrevista, ela já me perguntou se eu queria voltar na semana que vem. Ela perguntou se eu queria voltar, ela me deu 2 opções, ou sábado ou domingo. Então no outro sábado foi o segundo dia da entrevista da Emirates. Eu me lembro que tiveram provas de inglês, de redação, outras dinâmicas em grupo. Cada etapa do segundo dia era eliminatória. O teste de inglês, se você não passasse, você já estava eliminado. A redação, se você não passasse, você já estava eliminado. Então eu fui passando nas fases do segundo dia, até a última fase, que se não me lembro foi uma dinâmica também. E quando terminou o segundo dia, foi que eles disseram que eles iam marcar a entrevista one-to-one, que é assim que eles chamam, de 1 para 1, né? Você e a entrevistadora, que vem acho que lá de Dubai, pra te entrevistar. Eu não me lembro, mas eu sei que foi marcado assim logo muito próximo, no intervalo de 1 ou 2 semanas, tá? Não sei agora dizer certo, porque já fazia muito tempo mesmo. E depois dessa entrevista, me disseram que dentro de 4 semanas ou eu receberia um e-mail, isso significaria que eu não teria passado na entrevista da Emirates, na seleção da Emirates, ou receberia uma ligação, que é a tão chamada Golden Call, que é a ligação de ouro, que as pessoas só recebem mesmo quando elas foram realmente selecionadas no processo seletivo da Emirates. E eu recebi a minha ligação de ouro, a minha Golden Call, 4 semanas depois da minha última entrevista. Então me disseram que eu estava selecionada, mas que eu ainda teria que passar por vários exames médicos e teria que estar tudo ok realmente para eu poder viajar para Dubai. Então eu fiz todos os exames médicos, estava tudo certo. Me deram 2 datas, se eu queria ir em dezembro ou em janeiro. Eu escolhi ir em janeiro, então dia 20 de janeiro de 2010, mais ou menos isso, eu cheguei em Dubai. E como foi a minha viagem para Dubai? Não fui sozinha. Quando eu cheguei em São Paulo, lá tinham outros brasileiros que também tinham passado no processo seletivo da Emirates, e nós fomos todos juntos até Dubai. Chegando em Dubai, tem uma pessoa que te recebe lá, que vai pegar todos os seus documentos, vai lhe entregar o visto e todas as outras burocracias, te explica mais ou menos como vai ser ali em Dubai nos próximos dias, e
depois te colocam num táxi executivo e você vai para sua casa. Realmente as acomodações da Emirates são muito boas. Eu morava com 2 coreanas no começo, quando eu cheguei ali, e foi muito divertido, foram trocas de experiência. Depois as pessoas vão saindo, vão mudando de casa, enfim, e fui trocando de flatmates. E o treinamento? Não interessa se você já voou em nenhuma outra companhia aérea, se você já tem curso de comissária. Na verdade, para entrar na Emirates você não precisa ter curso de comissário, o que você precisa mesmo é falar inglês, porque todo o treinamento ele é em inglês. É uma companhia aérea que inclusive recebe pessoas lá no seu centro de treinamento, porque eles têm toda uma estrutura preparada para todo tipo de emergência, para todo tipo de situação. Você está preparado para realmente para tudo. Você aprende a combater fogo, você aprende primeiros socorros detalhadamente, a fazer parto normal de uma mulher, desde uma dor de cabeça a lidar com um cadáver a bordo de um avião. O serviço. Essa é a última parte do treinamento, é uma parte importante também, porque afinal é o que você mais faz dentro de um avião, é servir os passageiros, é o seu trabalho, mas não é a parte mais importante, tá? Muitas provas, você tem que realmente saber tudo, você tem que tirar notas altas, senão você volta para sua casa, tá? A Emirates te manda de volta se você não passar nos treinamentos. Basta você estudar, que não é difícil. Depois desse treinamento todo, você vai voar, claro, voar, todo mundo quer voar. Você vai então pro seu primeiro voo, que eles dão 2 voos para você, se não me engano, na época, bate e volta para você se acostumar com aquilo. Você é avaliada nesses 2 voos, então você tem que fazer perguntas, eles vão te fazer perguntas, você tem que saber todas as respostas. E enfim, isso vai tudo lá pro seu gerente, pro seu manager, e eles ficam sabendo de tudo. Vou deixar aqui um vídeo pra vocês do meu primeiro voo. Eles deixam você ficar na cabine do piloto, na decolagem, e foi muito emocionante pra mim, e foi a minha primeira experiência trabalhando dentro de um avião. Como era a sua rotina e como você lidava com o cansaço? Cada dia você tá num horário diferente. Tinha dias que eu saía de casa para trabalhar 1 da manhã, e viajava, ficava 5 dias fora. Tinha dias que eu saía, fazia um bate-volta, saía de manhã, voltava à noite. Tinha dias que eu saía de madrugada, voltava de manhã. Então é muito relativo mesmo, rotina realmente não tem. O que eu fazia realmente para ter uma mini rotina era: não interessasse a hora que eu acordasse, era a hora que eu tomava o café da manhã. Ou seja, se eu acordasse 8 da manhã, eu tomava café da manhã. Se eu acordasse 4 da tarde, eu tomava a minha primeira refeição, era o meu café da manhã. Se eu acordasse 9 da noite, a minha primeira refeição era o café da manhã. Para o meu corpo, pelo menos, ter alguma rotina naquele próximo dia. A gente que tá ali consegue lidar com o cansaço, consegue fazer muitas coisas, ir pra academia. Eu realmente, era raro os dias que eu conseguia fazer mais coisas além de voar e dormir e descansar, sair com meus amigos. Eu não conseguia ter uma rotina mais saudável. No primeiro ano é muito difícil você estabelecer o que você quer fazer, a rotina que você quer ter. Já no segundo ano eu conseguia ir mais para academia. Então, com o passar do tempo, você vai realmente criando uma rotina, ou você tenta criar uma rotina, porque no fim você nunca vai ter uma rotina. E muita gente me pergunta isso, gente. Quanto ganha uma comissária da Emirates? Eu entrei na Emirates em 2010, tá, gente? Então o que eu vou falar agora era daquela época. Com certeza agora as coisas estão bem diferentes. Eu me lembro que no meu pagamento vinha salário base, hora de voo e uma proteção de diferença de moeda, não sei explicar bem. Então, quando eu cheguei, eu recebi o salário base. Gente, eu não me lembro quanto era o salário base, eu não me lembro quanto eu recebi a hora. Eu me lembro mais ou menos que quando eu comecei a voar, porque nos meses de treinamento você só recebe o salário base, realmente não é muito. Então, nos primeiros meses de trabalho eu recebia mais ou menos 6, 7, 8 mil dirhams, tá? Que depende das horas de voo que você faz. Lembrando que naquela época, em 2010, tá? O dirham pro real era um real eram 2 dirhams, tá? Então, se eu recebia 8 mil dirhams, eu recebia 4 mil reais, tá? Então era a metade, mais ou menos. Olha, gente, pra vocês terem uma noção, hoje em dia, 7 anos depois,
Aquele salário que eu recebi é mais ou menos 8.000 dirhams, tá? Eu não me lembro, gente, se eu estiver errada, eu vou colocar até menos, tá? Eu vou colocar uns 7.000, acho que era isso. 7.000 dirhams hoje no Brasil são 6.085 reais, tá? Isso quando eu comecei a voar na Emirates e eu trabalhava na classe econômica, tá, gente? Então depois eu só trabalhei na business class, não trabalhava mais na econômica e eu passei a ganhar mais, isso em 2012, tá? E eu me lembro que meu último salário foi 12.000 dirhams, 12.000 alguma coisa, tá? 12.000 dirhams naquela época eram 6.000 reais, tá? Hoje 12.000 dirhams são 10.431 reais, tá? 10.400 reais. Então, quem está hoje lá na classe executiva, no mesmo ponto que eu estava, no mesmo nível que eu estava, com certeza deve estar ganhando muito mais. E a última pergunta é, por que eu deixei a Emirates? Eu deixei a Emirates porque eu conheci durante esse tempo o meu marido, numa viagem que eu fui fazer à Itália, conheci ele, isso eu vou contar no outro vídeo, e eu fiquei noiva dele trabalhando na Emirates ainda, e nós tínhamos uma relação à distância, então estava um pouco difícil. Quando você vai trabalhar na Emirates, eles te dão um contrato de 3 anos, e ao término desse contrato, eles te pagam um valor. Na época era 10.000 dirhams, 5.000 reais, tá? Se eu terminasse o meu contrato, que acabaria em janeiro de 2013. Porém, eu quebrei o meu contrato, pedi demissão em junho de 2012. E eu não recebi esse dinheiro, obviamente, porque eu não completei o meu contrato, tá? Então, se você completa o seu primeiro contrato com a Emirates, eles te dão um dinheiro. E, se eu não me engano, cada contrato que você termina com eles, você recebe um dinheiro, um bônus, tá, gente? É um bônus a palavra. Enfim, então, cada processo é um processo, cada pessoa é uma pessoa, cada experiência é uma experiência. Essa foi a minha. Espero ter ajudado alguém aí do outro lado que tem esse sonho de ir para Emirates. A minha opinião é um trabalho muito gratificante, é um trabalho pesado, mas é um trabalho muito gratificante. Você trabalha muito para chegar em Paris, por exemplo. Você trabalha muito para chegar na Austrália, mas você também trabalha muito para chegar na Índia e voltar para trás no mesmo dia e trabalhar mais todo o caminho de volta e chegar na sua casa, tá? Você mora em Dubai? Você mora em Dubai, mas muitas vezes você está muito cansado para você sair. Então existem prós e contras, como tudo na vida da gente. Nem tudo é um mar de rosas. Mas se eu tivesse que repetir alguma fase da minha vida, com certeza eu repetiria essa fase de ter trabalhado para a Emirates, de ter morado em Dubai, porque foi para mim uma experiência muito grande, eu cresci muito como pessoa, eu aprendi muita coisa, é uma maneira de conhecer o mundo, é uma maneira de conhecer culturas, e eu espero que você tá aí do outro lado, se esse é um sonho seu, eu espero que realmente você consiga, tá? E a hashtag de hoje é goals. O que é goals em português? São metas, então trace uma meta para sua vida. Se a sua meta for Emirates, tente 1, 2, 3, 4, 5 vezes até você conseguir, porque a gente só consegue as coisas quando a gente foca e quando a gente quer muito do fundo do coração. Me desculpe vocês que estão aí do outro lado, que não estão interessados em voar para a Emirates, mas que estão aqui assistindo somente para acompanhar a minha história. Muito obrigada, tá? Um beijo e até o próximo